Foi justamente quando eu precisei fazer um empréstimo bancário para poder pagar aluguel de sala e condomínio de sala e essas despesas que a gente tem normais, né, na nossa prática. E aí foi quando eu disse não, né, não está sendo legal, não está sendo leve, não está dando. E essa é uma das dores, né, da grande maioria das terapeutas, é não conseguir se manter na profissão por questões financeiras. Olá, eu sou Márcia Santana, psicóloga, terapeuta holística e mentora de terapeutas. Hoje eu venho aqui conversar com vocês para compartilhar a minha história. Um pouco dela, é claro. Tá? Como foi que eu cheguei onde eu estou? Bem, a minha escolha por psicologia foi feita muito novinha. Eu ainda estava cursando o ginásio, né, o ensino fundamental. Quando na escola eu fui atendida por uma psicóloga e eu me senti tão bem, tão acolhida, tão amparada, que naquele dia, depois daquele atendimento, eu decidi que quando eu crescesse, eu ia fazer aquilo. Ok. Essa garotinha cresceu e nunca tirou da cabeça que quando crescesse, ia ser psicóloga clínica. E foi exatamente isso que aconteceu. Fiz a faculdade em 2 etapas. Eu tinha iniciado a faculdade ainda com 18 anos, e aí eu casei, tive filhos, então eu resolvi dar um tempo. Eu quis ser mãe, curtir meus filhos. E quando eu resolvi voltar, já foi em outras bases, com outra cabeça, outra consciência, outra maturidade, é claro. E foi isso que eu fiz. Cursar psicologia sendo dona de casa, tendo marido, filhos, foi um desafio a mais que eu acrescentei nessa formação. Porém, foi muito importante porque eu percebi o meu compromisso, o meu comprometimento com a minha formação, que na primeira vez não existia, mas não naquele nível. Me formei e já dentro, ainda durante o curso de graduação, eu comecei a passar, eu acreditava que seria importante, já que minha escolha seria por psicologia clínica, me especializando em Gestalt terapia, e nada é por acaso. A Gestalt terapia tem uma visão holística do ser humano. Foi com que eu mais me identifiquei dentro das escolas psicológicas. Então eu já comecei a passar pelos processos, ainda como estudante de psicologia, passando por psicoterapia, né, passando pelos atendimentos. E paralelamente, eu sempre tive uma paixão pelas chamadas técnicas holísticas. Né? Então, eu fiz biodança, passando mesmo pelo processo, né? Me submetendo aos tratamentos. Terapia floral, e cristaloterapia, cromoterapia, e por aí foi. Até que eu resolvi, na época, muito tempo lá atrás, a gente não tinha facilidade de fazer esses cursos, tá? E aí, quando começou a surgir aqui no Brasil algumas pessoas trazendo esses cursos, à medida que foi possível, aquelas que eu me identifiquei mais, aquelas terapias que eu tinha passado, experimentado, e me identifiquei mais, eu fui fazendo os cursos. Foi assim que começou a minha construção como terapeuta holística, ainda, né, como estudante de psicologia. Assim que eu me formei, eu fui clinicar. Eu tinha feito atendimentos na clínica como estágio, e todos os clientes que eu tinha atendido na clínica estagiando, eu levei comigo quando eu me formei e comecei a clinicar. Primeiro alugando horário, né, em sala de pessoas essas que tinham sido minhas professoras na faculdade. E depois fui continuando os atendimentos e fui cada vez mais me especializando, continuei investindo tanto na minha formação enquanto psicóloga clínica,
como também, paralelamente, crescia cada vez mais o meu interesse pelas práticas holísticas. Tá? Claro que não tinha esse boom, esse conhecimento todo, mas de alguma forma chegava até mim o conhecimento, e eu ia primeiro, eu passava por atendimento, ou seja, sempre testei em mim, e depois eu resolvia fazer o curso. Gostava muito, sempre gostei muito de trabalhar com grupos, então eu fui fazer a minha formação como dinamicista de grupo e depois como psicoterapeuta de grupo. Dentro das terapias holísticas, né, eu fui cada vez mais me juntando a outras pessoas que tinham o mesmo tipo de visão de mundo que eu, né, que acreditava, buscando um contato maior com a natureza, reconhecendo, né, as energias da natureza, quanto são contribuição para a gente, e fui fazendo curso de radiestesia, e assim foi um curso atrás do outro, um curso atrás do outro, e continuando os meus processos, né, fazendo, né, as minhas terapias, passando como cliente pelos processos e me descobrindo cada vez mais. E o grande boom da história, vamos dizer assim, qual foi a minha virada de chave? Foi quando eu percebi que, quando eu estava em processo psicoterápico, né, ou seja, fazendo terapia psicológica, passando pelo processo, esse processo, vamos dizer assim, ele se intensificava, se aprofundava e era muito mais rápido o resultado. Quando ao mesmo tempo eu também estava, né, fazendo uso de terapias holísticas, passando por processos de terapias holísticas, tá? Como, por exemplo, florais. Quando eu estava também fazendo biodança, quando eu estava fazendo montados gráficos de radiestesia para mim, quando eu estava passando por sessões de reiki, de cristaloterapia, sessões de cromoterapia. Então eu percebia que potencializava e agilizava o meu processo lá na minha psicoterapia. Era como se assim, mais rápido eu integrasse, acessasse coisas sobre mim e conseguisse integrar dentro de mim. Sabe, juntar as pecinhas do quebra-cabeça e começar a formar um todo. Teve uma época que eu precisei dar uma parada, né? Ficou inviável continuar com consultório, tá? Porque eu tinha clientes, mas todos os meus clientes estavam também passando por certas dificuldades financeiras, então a grande maioria dos clientes que eu tinha na época eram clientes que eu tinha contrato. Isso significa o quê? Que não pagava o valor da sessão, né? A gente tinha um contrato onde a gente estabelecia o máximo que ele podia pagar por mês, tá? E eu ficava atendendo. Então, os clientes que eu estava na época eram desse jeito e os contratos eram valores muito baixos que não estavam me dando condição de me manter no mercado trabalhando como psicóloga clínica. E quando chegou, e eu só consegui assim dar a mão palmatória e dizer, ok, cheguei no meu limite, foi justamente quando eu precisei fazer um empréstimo bancário para poder pagar aluguel de sala e condomínio de sala e essas despesas que a gente tem normais, né, na nossa prática. E aí foi quando eu disse, não, né, não está sendo legal, não está sendo leve, não está dando. E essa é uma das dores, né, da grande maioria das terapeutas, é não conseguir se manter na profissão por questões financeiras. E aí eu me retirei, né, fechei, né, saí de consultório, entreguei e fui fazer outras coisas, tá? Completamente fora da área, tá, gente? Porém, eu continuei passando por processos psicoterapêuticos, eu continuei aí nessa hora eu realmente fui buscar cada vez mais
estar com a psicóloga, estar passando pelo processo de terapia, porque para poder me dar sustentação, a base, afinal de contas, não foi fácil para mim ter que abrir a mão de um sonho, do sonho de uma vida inteira. E aí vocês imaginam, era muita frustração, muita dor, e eu fui trabalhar justamente essas dores. Ao mesmo tempo, eu continuei fazendo uso das terapias holísticas, das terapias energéticas, e que me deu um suporte e possibilitou eu escolher outra coisa para fazer para garantir a minha subsistência. Mas eu nunca abri mão, eu nunca desisti. Era aquela história de dizer assim, eu me sinto frustrada, justamente porque não é isso que eu queria fazer. Eu sinto que eu não estou na minha missão de vida. Eu gostaria de estar auxiliando outras pessoas, contribuindo com outras pessoas. E olha, sem demagogia, eu sempre fui muito boa em escutar. Eu sou ótima para falar, tá? Quem me conhece sabe disso. Falo muito. Eu sou geminiana. A geminiana, ela tem justamente o ponto alto dela é a comunicação. Mas a comunicação não é só falar, né, gente? Também é escutar. E eu tinha me preparado a vida inteira para ouvir. E continuava me preparando. Porque eu sempre gostei muito de ler, então eu continuava lendo, comprando livros, não só sobre psicologia, mas sobre o ser humano, sobre o desenvolvimento humano, sobre as dores, sobre as vicissitudes que todo ser humano passa, sobre questões de relacionamento, questões emocionais. Eu sempre estava me atualizando, porque realmente era um prazer genuíno. Estava no meu sangue, estava nas minhas células, né? Claro, era primeiro para me compreender, para poder conseguir compreender o outro. Sempre o movimento é esse. Primeiro, eu preciso cuidar de mim, eu preciso me amar, eu preciso entender, eu preciso me curar. E aí eu estou pronta para poder oferecer o colo, o acolhimento que o outro está precisando. E não importa, mesmo no tempo que eu fiquei aparentemente afastada, porque realmente eu não estava trabalhando em consultório, mas o universo é bem interessante, né? Sempre vinha pessoas conversar comigo. E cada vez que aparecia uma pessoa para conversar comigo, e eu prestava atenção, né? Mas eu parecia que sim, eu atraía as pessoas para poder ela vir falar comigo e contar algum problema que estava passando. Às vezes pessoas estranhas que eu nunca tinha visto na vida. E eu sempre tinha uma palavra, eu sempre tinha alguma coisa, sabe? Não era um conselho, mas uma orientação, né? Para poder. E a pessoa, quando se despedia, sempre agradecia muito e às vezes eu falava que eu era terapeuta, que eu era psicoterapeuta, eu era psicóloga. Às vezes eu não falava. E quando eu dizia que eu era psicóloga, as pessoas perguntavam, né? Nossa, e onde é que é seu consultório? E aí elas tocavam o dedo ali onde estava doendo em mim. E eu dizia, não, eu agora no momento eu não estou atendendo em consultório. Quando eu falava isso, eu sentia uma dorzinha, sabe, aqui dentro. Uma sensação de frustração, de perda. E eu ficava pensando naquilo e dizia assim, como assim? Eu amo o que eu faço. E eu sei, eu sempre tenho sinais de que eu faço bem feito, que eu sou contribuição. E como é que eu vou fazer abrir mão disso para o resto da minha vida? Mas é porque muitas vezes a gente está tão acostumado a pensar que só há uma forma de fazer e não é bem assim. Então eu fui aproveitando as oportunidades que iam surgindo. Não que eu chegasse nos lugares e me anunciasse como psicóloga, não era isso, é natural, né? A gente tem o psicólogo, o terapeuta, ele tem uma energia que atrai as pessoas. Às vezes é um olhar, às vezes é um sorriso, às vezes é porque a gente realmente se interessa pelo ser humano. E quando a pessoa se aproxima e vem falar com a gente, às vezes é numa fila de banco, às vezes no supermercado, enquanto está esperando passar a compra, né, do carrinho no caixa, começa a se bater aquele papo.
E naturalmente a pessoa começa a conversar com a gente, contar pra gente algum problema que ela está passando. Eu comecei a observar que isso acontecia muito comigo. E eu via o seguinte: é isso. Não importa que eu não esteja numa sala, com ar-condicionado, com poltrona, a minha escuta, a minha atenção é diferente. Eu estudei para isso. Eu me preparei para isso. E eu amo isso. Então eu vou ser aonde der para ser e da forma como der para ser. O fato de não estar podendo ainda alugar uma sala, isso não diminuiu, no meu ponto de vista, a importância que eu tinha na vida das pessoas que conviviam comigo. Então, as pessoas amigas, os conhecidos, sempre quando estava com algum problema, se aproximava, vinha, trazia, pedia, né, conversava, dizia: "Ai, quando eu falo com você eu me sinto tão bem". E eu agradecia, né, e dizia assim: um dia eu volto. Um dia eu volto. E continuava me trabalhando, continuava, quando possível, voltava a fazer terapia, voltava a fazer psicoterapia, ia me conhecendo, me descobrindo cada vez mais. Eu nunca abandonei meu sonho. Eu nunca abandonei minha vocação. Eu percebo que foi um período de estágio. Sim, um período de estágio do qual eu tenho muita gratidão. E as coisas foram caminhando, foi acontecendo uma coisa puxando a outra. E eu fui cada vez mais me especializando, fui embarcando, mergulhando mais na área holística. Como eu disse para vocês no início, tudo que eu fiz foi visando primeiro a mim, a minha própria pessoa, a minha própria construção. E guardando os aprendizados, aprendendo sobre mim, guardando aqueles aprendizados e oferecendo, né, para as pessoas que apareciam para mim, certo? Isso sem me apresentar como terapeuta nem nada disso. Bem, as coisas foram acontecendo. Um belo de um dia, eu pude novamente voltar. E eu voltei pelas mãos das terapias energéticas. Incrível, né? O meu retorno à área não foi como psicóloga, mas como terapeuta energética. Porém, uma vez psicóloga, sempre psicóloga. Não tem como eu esquecer, ou deixar em casa guardado, no guarda-roupa, todos os conhecimentos que eu tive na faculdade e que eu tive na minha prática como psicóloga. É impossível, faz parte de mim, dessa pessoa que eu me tornei. E eu voltei pelas mãos das terapias energéticas. E eu lembro bem que a minha primeira cliente foi uma mãe que me procurou para poder eu atender a filha dela com terapia energética. Eu já morando aqui em Foz do Iguaçu, tá, gente? E eu atendi a menina no primeiro dia, marquei para poder ser uma vez por semana, então na semana seguinte, no mesmo dia, ela voltaria, traria a menina. E no dia seguinte ela entrou em contato comigo via telefone, encantada, dizendo: eu não sei, eu estava lá, eu vi, mas eu ainda não entendi o que foi que aconteceu. A fulaninha é outra pessoa, depois do seu atendimento. E é claro que eu fiquei muito feliz, né? Era uma criança que estava entrando já na adolescência e estava com alguns problemas bem sérios na escola. E foi a professora que pediu para essa mãe trazer ela para mim, né? Ok. O pai da menina, de manhã no café da manhã, quando a filha se apresentou na mesa para tomar café da manhã com a família, ele olhou e disse: cadê fulana? Quem é essa que tomou o lugar de fulana? De tão diferente que a menina estava. Isso a mãe me relatando, tá, gente?
E ela disse assim: o meu marido está muito curioso. E ele disse que a próxima sessão, na semana que vem, ele quer ir para ver, porque ele acha que eu estou escondendo alguma coisa dele. Ele quer ir, ele vai levar a fulaninha. Tem algum problema? Eu disse: de jeito nenhum. Claro que pode vir. Eu não atendo criança nem adolescente sem a presença do pai ou da mãe, de um responsável, junto, tá? Como terapeuta energética, tá? Eu não faço atendimento, é o pai ou a mãe ou um responsável maior, né? Um adulto junto. E aí foi interessante, porque a mãe não sabia explicar. Ela estava lá. Ela viu. Mas mesmo assim ela não sabia, não conseguia entender. E ela mesma disse que sentiu, quando finalizou a sessão, ela disse que sentiu uma calma muito grande, uma paz interior muito grande. Ok, na semana seguinte chegou o pai, com a menina. E ele sentou, eu perguntei se ele tinha alguma, né, se tinha algum questionamento. Ele disse: não, eu tô aqui, eu só vim trazer. Né, ele não quis dizer que queria ver o que, é que eu estava fazendo com a filha dele, né? E aí, né, ele sentou, eu tinha uma poltrona próxima, a menina ficou na maca, né, e eu fui atender a menina. E quando finalizou, né, a menina dormiu, normal, geralmente criança e adolescente eles dormem, adulto dorme, imagine criança que não tem barreira nenhuma, né? E aí eu acordei a menina, e ele olhou para mim e disse assim: eu não acredito. Eu sou uma pessoa ansiosa, estou muito estressada, está acontecendo muitas questões. Eu estava aqui olhando você atender a fulaninha. Eu queria entender o que foi isso que você fez, que eu estou me sentindo em paz, eu estou me sentindo calma, eu estou me sentindo tranquilo. E faz muitos anos que eu não me sinto assim. Quando finalizar o atendimento dela, eu vou querer que você me atenda. Eu disse a ele que estava bem, agradeci, combinamos para a próxima semana. E já no dia posterior, a mãe entra em contato comigo para poder falar, né? Que a professora na escola perguntou o que é que estava acontecendo, que a menina fez prova e tal, nesse meio tempo, né? Dessas duas sessões, e as notas da menina subiram, né? E a menina estava outra pessoa na escola, parecia até que tinha sido trocado de pessoas, né? Eu atendi ela mais duas vezes e não houve mais necessidade. Então, assim, foi por aí que eu entrei de volta nessa área, né? Já como terapeuta holística. Comecei a atender da seguinte forma: toda vez que vinha um cliente para mim, tá? Eu propunha essa forma de trabalhar. Uma sessão eu atenderia como psicóloga, faria psicoterapia. Eu acho que era muito importante, eu acho até hoje que é muito importante ter um espaço para a pessoa falar, para a pessoa se esvaziar. E enquanto ela fala, ela se escuta e organiza dentro dela pensamentos, emoções e sentimentos. Claro, com a minha intervenção, né? Fazendo algumas intervenções, chamando a atenção dela para algumas coisas que ela está trazendo, repetindo, né? A escutativa. É isso aí. E o outro atendimento com a terapia energética. E eu comecei a fazer isso separadamente e eu vi o seguinte: os resultados. Clientes que ficavam comigo 1 ano, 2 anos, que é o normal, é o de praxe, tá? Vinha com uma queixa, né, focada, né? E eu comecei a trabalhar com foco, tá? E eu fazia esse tipo de atendimento. No máximo, em 3 meses, o cliente estava de alta porque tinha resolvido aquela questão. Aquela questão estava fechada, redondinha, resolvida, e ele estava empoderado para poder seguir sem precisar de nada, só dele mesmo. Foi aí também que eu comecei a trabalhar empoderando meus clientes, para que eles mesmos se bancassem emocionalmente, se tornassem autossuficientes, né? Também fazendo dessa forma. Chegou a pandemia e aí inviabilizou completamente os tipos de atendimento que eu fazia.
Logo no início, né, todo mundo ficou meio perdido, sem saber, né, o que fazer. Eu devolvi a sala, né, não adiantava eu estar com a sala, eu devolvi a sala e fiquei, né, perguntando, e agora o que é que eu faço? Porque todas, demorou um certo tempo para poder o psicólogo ter, né, autorização para atender online, né, nós temos um conselho de classe, né, então demorou um certo tempo para a gente ter essa autorização, essa permissão. Enquanto isso, as terapias energéticas que eu oferecia precisava ser presencial. Então, nesse meio tempo, eu fui fazendo outros cursos, foram aparecendo outras possibilidades, tá? Inclusive do próprio floral que eu fazer, né? Eu fiz uma atualização onde eu pude começar a atender, voltar a atender, né? Aplicando florais, né? Receitando manipulação de florais com meus clientes online, né? Através do atendimento online. E assim foi com outras e outras ferramentas que eu fui fazendo, me aprofundei cada vez mais na radiestesia, tá? Comecei a estudar cada vez mais profundamente a questão da física quântica, da energia, da frequência, da vibração. E aí foi se descortinando cada vez mais infinitas possibilidades de atendimento, de atuação como terapeuta holística. E o engraçado é que, assim, durante a pandemia eu atendi muito, eu trabalhei muito, né? Fiquei isolada, né? Mas trabalhando muito via internet, online, com o meu próprio método, bem intuitivo, sabe? Aquela história, a história da minha vida, todo o meu conhecimento. E eu estava sistematizando, entregando, trazendo, fazendo, tá? E vendo resultados. Quando foi finalizando, a vida foi voltando ao normal de uma outra forma, né? Todos nós sabemos. Estava instituído o atendimento à distância, não só eu, mas sabe, a população começou a se acostumar a receber à distância, a receber online, né? Então foi uma forma de educar tanto nós terapeutas quanto a própria população, né? Facilitou muito a vida. Todo mundo começou a fazer curso online. Se antes da pandemia eu viajava e dava cursos fora, tá? E aí não tinha mais como fazer. Então, assim, a gente começou a receber curso online, a população começou a fazer tratamentos online, a receber também cursos online. Então, foi um ajuste que foi reeducando a gente e facilitando a nossa vida. E possibilitando que a gente chegasse a mais pessoas em lugares mais distantes. A verdade é essa. Então, antes, eu tinha o quê? Eu tinha aqui onde eu moro, Foz do Iguaçu, como possibilidade de clientes, que era presencial. Ou então, quando eu viajava, né, para dar curso em outro estado, e aí eu fazia algum atendimento em outro estado, né? E com a pandemia, se abriu, se descortinou, né? Hoje em dia eu tenho clientes que moram, inclusive fora do Brasil, em vários estados do país, certo? E tenho também clientes aqui, mas eu deixei completamente de atender presencialmente. Um ou outro caso mais específico, quando realmente demanda, é que eu faça atendimento presencial, porque não há mais necessidade. Realmente não há. E isso é muito bom. Isso é fantástico. Porque abriu infinitas possibilidades para a nossa área, né? Se antes algumas terapeutas diziam assim, ai, mas a cidade que eu moro é pequena, né? Não tem cliente. Agora, o mundo está à nossa disposição. A verdade é essa. Então, assim, eu fui continuando, né? Fui criando grupos de atendimento, eu fui desenvolvendo tipos de atendimentos que faziam sentido para mim, de acordo com a clientela que me chegava, né? De acordo com a demanda, o perfil dos meus clientes.
né? Vai se formando um perfil bem concreto para a gente, mostrando assim, a maioria vem por esse motivo. Então, eu fui desenvolvendo formas de atender, ferramentas para atender determinado tipo de perfil de cliente com aquela demanda, entendam? Tanto fazia ser homem ou mulher, jovem, não importava. Mas era assim, a demanda que vinha. E com isso, um belo de um dia, assim, e sempre trocando com outras terapeutas, conversando, a gente sempre se conhece, né? Vai se conhecendo, é um curso que a gente faz, né? É um atendimento que a gente vai fazer. Então, a gente vai conhecendo, vai ampliando esse universo, né? Do nosso network com outras colegas. A verdade é essa. E um belo de um dia eu percebi o seguinte: 90% dos meus clientes eram terapeutas. E somente 10% eram pessoas comuns que não eram da área de terapia. E isso me chamou a atenção. Mas o que mais me chamou a atenção foi que eu tinha mudado muito, eu tinha dado vários saltos quânticos. A minha história de vida, ela foi sendo conduzida, ela foi ocorrendo de uma forma que eu nunca antes tinha imaginado, nem tinha como eu planejar, tá? E de repente eu vi que todas as dores que no passado tinha me mobilizado, tinha me paralisado, tinha realmente, às vezes até me enfraquecido, eu tinha conseguido resolver. E eu parei para poder perceber qual foi o momento da virada de chave. O que é que tinha acontecido? O que foi que aconteceu comigo? Eu precisava entender para poder disponibilizar para meus clientes, que coincidentemente a grande maioria era terapeutas e que tinham essas mesmas dores. Quantas vezes a gente estava batendo papo, né? Eu sempre digo assim, é o momento que a gente troca muito, o terapeuta tem muito essa coisa de conversar uma com a outra, se faz uma linda amizade, a gente troca bastante, troca experiência, a gente troca dores, uma atende a outra, né? As terapias holísticas energéticas possibilitam muito isso. Eu tinha um diferencial em relação à grande maioria, que era o fato de eu ser psicóloga. Então, a minha escuta, a minha atenção, a minha leitura da comunicação não verbal, eu tinha essa base toda da psicologia. Eu trago isso da psicologia, né? E aí a gente conversava muito, a gente trocava muito sempre, né? Eu aprendia muito com elas e eu também trazia né? Muito aprendizado para elas. E de repente eu comecei a ver, achei interessante, né? Como assim? A grande maioria dos meus clientes são terapeutas? Interessante isso. E aí eu percebi que nessas conversas, né? É a hora do cafezinho, a hora do chá, o bate-papo descompromissado, a troca de experiências, muitas vezes assim, o questionamento, né? Eu comecei a ver que eu estava sendo referência. Eu não tinha me dado conta disso. Alguns terapeutas vinham, que eram conhecidos, né, vinham trazer algum problema que estava passando, algum desafio na realidade que estava passando, e elas não estavam com muita clareza. E aí entrava em contato comigo e vinha trazer, e eu dava um feedback, né? E, vamos dizer assim, tirava o nó da questão e elas seguiam. Isso foi acontecendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Quando estavam com algum problema, olha, gente, é demais, eu escuto isso demais. Eu estava em tal situação e me lembrei, vou falar com a Márcia. Não é ego, mas eu fico muito feliz com isso. Porque eu nunca pensei em me tornar referência para ninguém. Eu simplesmente compartilho com as pessoas, com as minhas colegas terapeutas, com as minhas amigas terapeutas, a minha história de vida. E o que é ser terapeuta se não é isso? Eu conto como aconteceu comigo, o que eu fiz, como eu superei e qual foi o aprendizado que eu tive daquilo. Então é isso que eu vivia compartilhando sempre. Vivo, faço isso o tempo todo, né? E aí foi quando um dia uma delas virou para mim e disse assim:
você tem ideia de que o que você faz é uma mentoria? Eu disse, não. Eu nunca me preocupei em dar nome. Para mim não era importante qual era o nome que tinha aquilo. Para mim era importante que eu estava de alguma forma sendo contribuição, né? E trazendo a minha experiência e facilitando com isso a profissão, a vida da colega, da amiga. Para mim era isso que importava. Realmente, isso é que importava. Bem, aí eu comecei, né? Sem anunciar em canto nenhum, sempre o meu trabalho foi muito assim no boca a boca, né? De deixar que o universo trouxesse para mim as situações e as pessoas. E fui, à medida que foi sendo solicitado, né? Olha, você poderia me dar a mentoria? E eu fechava e dava a mentoria para aquela pessoa bem direcionada, né? Focada no que ela estava trazendo para mim, na dor e na dificuldade dela, tá? E eu fico muito feliz que muitas delas realmente alçaram o voo e foram longe, estão longe, gente. Eu estou muito contente e olha, sinceramente, eu nunca trouxe isso como meu mérito. Não, eu não fiz nada. Eu apenas compartilhei com elas a história da minha vida. Então, assim, o grande boom, a grande virada de chave na minha vida, e que eu posso compartilhar aqui com vocês, aconteceu sem eu perceber. E só quando realmente eu dei uma pausa, me voltei para dentro de mim, foi que eu vi que eu tinha dado um salto quântico e resolvido em mim, na minha vida, na minha história, uma das grandes dores, se não for a maior, da grande maioria dos terapeutas, que é a frustração de não dar certo na profissão, não ter cliente, não conseguir sobreviver com terapia. Eu havia, né, conseguido ter os aprendizados necessários, eu fiz os movimentos necessários e eu havia ultrapassado isso. E eu sabia exatamente, né? Quando eu parei para pensar, para ver, eu disse assim, uau, eu vivi algo muito mágico, muito grandioso. Eu descobri e realmente, né, no fundo do meu coração, o meu maior desejo, né? Ainda hoje eu estive conversando com um amigo que é terapeuta sobre isso. É meu objetivo de vida cada vez mais empoderar outros terapeutas para ensinar o caminho. Ensinar o caminho que eu percorri, para eles não precisarem passar a coisa do ensaio e erro, sabe? Para ir logo direto no ponto. E não perder tempo, nem precisar se machucar. Claro que cada um vai ter seus desafios para o próprio crescimento. Mas realmente o meu objetivo mudou, né? Antes meu objetivo era ajudar as pessoas, acolher as pessoas, contribuir com as pessoas. Ele se aprofundou um pouquinho mais, justamente depois dessa virada de chave que eu tive. Meu objetivo é empoderar as pessoas a serem elas mesmas, a serem o que elas vieram ser. Principalmente os terapeutas.